Hoje eu vim falar de um assunto que salvou muita gente neste mais de um ano de pandemia, né, de isolamento social. Não, eu não estou falando de cloroquina, também não estou falando de ivermectina. O meu assunto de hoje é clubes de leitura. Olá pessoal, eu sou Kênia Diógenes, você está no Cabe na Estante e o assunto de hoje, como eu já comecei dizendo, é clubes de leitura. Eu participo de 2 clubes de leitura, o Nós Literários, que foi o que eu entrei primeiro, eu entrei no ano passado, e o Clube de Leitura Espalhe Fantasia, que eu também entrei no ano passado, e ambos já fizeram um ano quase um ano de surgimento, de criação. E baseado nisso, né, pensando sobre isso, sobre um ano de criação desses clubes de leitura, eu fiquei imaginando quantos deles não foram criados nesse período de pandemia, nesse período de isolamento social, e me deu um desejo, uma vontade de vir aqui falar sobre isso. Kênia, o que você tem para falar de clube de leitura? Bom, eu vou falar das minhas 2 experiências para incentivar vocês a criar também os seus próprios grupos de leitura, né, clubes de leitura, ou a participar de clubes de leitura já existentes. Existem várias formas de você ser integrante de um clube de leitura, né? O mundo da tecnologia está aí para nos dar diversas possibilidades de participação. Eu vou dar alguns exemplos e vou me focar depois nos 2 que eu faço parte. Você pode fazer parte do clube de leitura da Tag, né? Que é aquela caixa que você compra e todo mês vem o livro. E como eu entendo que eu não faço parte da Tag, certo? Eu entendo que como brinde, né, como presente, a Tag organiza o clube de leitura, né? Os integrantes, as pessoas que compraram aquele livro se reúnem numa determinada data para debater sobre ele. Isso é muito legal, né? Existem os clubes de leituras formados, exemplo, de uma temática, né? Exemplo, clube de leitura Agatha Christie. Ou seja, um grupo de pessoas que gosta da Agatha Christie se juntou para ler todas as suas obras. Clube de leitura Gabo. Aí tem um tipo de clube de leitura que é assim, você se associa àquele clube, paga um clube temático também pode ser, tipo romance histórico, enfim. Paga uma mensalidade e dentro daquela mensalidade você recebe as obras previamente escolhidas, né? Você já sabe no começo do ano o que você vai ler ao longo do ano, né? Pra saber se te interessa. E aí você vai pagando e os livros vão chegando as pessoas vão debatendo. Existe também o clube de leitura, por exemplo, dos podcasts, né? O 30 Minutos tem um clube de leitura, do qual eles anunciam no começo do ano o que vai ser lido durante o ano. Não tem um debate mais intimista, né? Eles fazem o debate no YouTube, mas de qualquer maneira você pode ler e participar. Eu mesma já participei de uns 2 debates do 30 Minutos. E vou agora entrar nos clubes de leitura do qual eu faço parte, né? Eu faço parte do clube de leitura Espalhe Fantasia. Eu entrei nesse clube de leitura através da propaganda no Instagram de um autor que eu já gosto, que eu já sigo. E ele divulgou o clube, né? Por que ele divulgou? Porque o clube tinha lido recentemente uma obra dele. E é um clube que tem a temática, a fantasia, né? Histórias que se enquadram dentro do gênero fantasia. E fui, através do link do Instagram, entrei no Telegram. Entrei e comecei a ler a primeira obra. Quando eu cheguei no clube, fui super bem recebida, né? O próximo encontro é tal, já com o autor, enfim. E aí participei do encontro do primeiro, não, mas do segundo, terceiro e quarto encontro com o autor. Como é que esse clube funciona, né? A gente faz uma votação. Sempre que acaba uma leitura, nós vamos para uma votação. Quem quer ler a próxima obra, indica uma obra. Fica aberta a votação por 1 dia, 2 dias, 3 dias, enfim, depende. Aí os 2 mais bem votados vão para um segundo turno e o mais bem votado começa a leitura. A partir da leitura escolhida, somente de fantasia, tá? A partir da leitura escolhida, uma das organizadoras, a competentíssima, Ana, monta um cronograma diário, tá? Monta um cronograma diário, cuja quantidade de páginas é mais ou menos 20 páginas por dia. E todo domingo, às 8 horas da noite, nós temos um encontro para falar daquele trecho que foi lido naquela semana, até termos o encontro final. Então esse é o modelo do Clube de Leitura Espalhe Fantasia. Veja bem, tem pessoas do Brasil inteiro, né, lá, de todos os estados, Kênia, não, né, mas várias regiões do Brasil, nesse grupo. E a gente acaba se conhecendo mesmo nos nossos encontros semanais,
certo? São pessoas que não se conhecem, algumas se conhecem pessoalmente, mas a maioria não conhece uns aos outros pessoalmente, eu acho, não sei. Eu não conheço ninguém pessoalmente, enfim. Mas é super legal, muito bacana, funcionou super bem. E é bom, você vai conhecendo realidades diferentes, de lugares diferentes, de vidas diferentes. A gente fala da nossa vida, enfim. É muito bom, parece mesmo um grupo de terapia. O outro modelo de clube de leitura que eu também adoro, né? Esse é bem especial pra mim porque ele é um grupo muito fechado. E também é um grupo só de pessoas aqui do meu município, Tabuleiro do Norte. E ele surgiu a partir da demanda de um dos integrantes, Nil, convidou alguns amigos dele próximos que sabia que gostavam de leitura. Cada um escolheu uma obra e foram lendo na medida que um foi escolhendo, né? Começaram com o Vilarejo, depois com O Peso do Pássaro Morto, A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, e aí eu já tinha entrado, né? Na Vida Invisível de Eurídice Guzmão eu já tinha entrado. E aí lemos também A Rainha do Ignoto, e lemos Todo Dia Mesma Noite, A História Não Contada da Boate Kiss, lemos Hibisco Roxo, lemos Bem Atrás de Você, lemos O Voo da Guara Vermelha, e lemos também A Cor Púrpura e Homens Elegantes. Esses foram os livros que cada um escolheu, cada um indicou e a gente fez a leitura. O legal desse modelo é que a gente indica a obra que a gente gosta, né? Que a gente gostaria que as outras pessoas lessem e os colegas leem, gostando ou não do estilo, e a gente se junta para debater. E esse é sempre um momento de muito, muito, muito conhecimento, de muita aprendizagem. A gente descobre coisas na obra que a gente não tinha percebido, mas que outro percebeu. Nossa, é muito bacana. Então como é que a gente faz? Ano passado era menos organizado, esse ano a gente organizou um pouco mais. No começo do ano, no final do ano passado, a gente já definiu quais seriam as 10 obras, e aí esse grupo ele tem limite de pessoas, só são 10 pessoas, só são 9 na verdade, porque as nossas reuniões são aos sábados à tarde e cada pessoa tem direito a falar 3 rodadas. Nós temos a primeira rodada de 3 minutos a 4 minutos, depois nós temos a segunda rodada de 10 pessoas, né? Depois nós abrimos para falar todo mundo. Então é uma coisa organizada nesse sentido, né? Todos falam, todos têm a sua oportunidade de falar e de rebater também o que o outro falou. Nós temos um esqueminha organizado nesse sentido, certo? E uma vez que a gente termina, né, de fazer as rodadas e falar bastante sobre a obra, isso é uma coisa boa porque a gente não foge do assunto inicialmente, né, a gente só deixa pra falar as bobagens da nossa vida, o dia a dia, no final, e aí quem tem pressa de sair não perdeu, né, a explicação, ou não perdeu a interação sobre o livro. Então assim, é muito legal e, gente, esse é um modelo de clube de leitura que dá pra qualquer pessoa montar. E principalmente quando a gente fala de momento como esse, em que o uso do Google Meet, o uso de plataformas de interação, Zoom, Jitsi, sei lá, e muitas outras, estão aí, abertas para que a gente possa fazer essa interação. É tanto que esse clube de leitura de leitores somente de tabuleiro, tem um menino que mora em Apodi, um que mora em Crateús, um que mora em Fortaleza, 2 que moram em Fortaleza, né? E os demais moram aqui. A gente sempre se encontra pelo Meet, não se encontra presencialmente, né? Então, assim, nós temos essa vantagem ainda, que é a mesma forma pelo qual a gente se encontra no Clube de Leitura Espalho e Fantasia. Então, dá pra montar, né? Você pode também inventar o seu próprio modelo, vocês escolherem no sorteio que obra ser lida, fazer uma seleção de obras lidas, de obras que devem ser lidas, sei lá, leitura de clássicos, tem os clubes de leitura de clássicos, né? Então, o modelo vocês inventam, vocês pensam, vocês entrem nos clubes de leitura que mais dão prazer a vocês e participem, porque não tem coisa melhor para incentivar a leitura do que um bom clube de leitura com amigos ou com desconhecidos, mas que se tornam amigos no longo do processo. Então era sobre isso que eu queria falar com vocês. Incentivar que vocês criem seus próprios clubes de leitura, né, para que não só você consiga ler mais, como você consiga descobrir da obra, aprender da obra, o que ela tem de melhor, né? Coisas, nuances que você não percebeu. E mais do que isso, você descobrir no outro como aquilo que foi escrito afeta cada um de nós. Porque aquelas obras afetam cada um de nós de uma maneira muito diferente, né? Então, é isso. Um beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau.